nós não somos nós não somos um grupo de ódio. Não somos afiliados a nenhum outro grupo israelita. Israel Unidos em Cristo é um movimento de base não violento. Não defendemos ou toleramos nenhum ato de violência contra qualquer raça, etnia ou gênero. Aconselhamos que se alguém ouvir ou saber de algum plano para causar danos a alguém ou violar as leis da terra, você deve entrar em contato com as autoridades apropriadas para conscientizar sobre qualquer possível ameaça, como afirmado em Levítico 5:1. Boa noite família. Obrigado por assistir a este programa hoje, uma aula hoje. Meu nome é Oficial Yamagan, eu estou em representação de Israel Unido em Cristo. Temos 5 irmãos trabalhando forte detrás das computadores. Muitas coisas estão acontecendo no mundo hoje em dia, mas nós temos a gratitude de Deus de ficar aqui hoje com vocês para brindar-lhe um prato de comida espiritual, basicamente. O tema de hoje, eu vou falar de como ser um homem em Cristo. Como ser um homem em Cristo. Vocês em suas casas têm canetas, papel, escrevam as escrituras, abram sua Bíblia, consigam sua Bíblia, ok? Eu vou abrir com João 8:32, como sempre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês sabem que a verdade é a palavra de Deus, a verdade é que vocês, os brasileiros, os latinos americanos, os negros americanos, os índios americanos, são israelitas de acordo à Bíblia. Esse é um dos mistérios mais grandes de hoje. Que o inimigo não quer que você saiba isso, que você é um israelita. Mas um homem israelita é doble o terror para o nosso inimigo. Ele fica com muito medo disso. Ele tem muito medo de que você saiba, se acorda que você é um israelita, de acordo à Bíblia. Ok? Você lembra muito bem. Você lembra que você lembra que você é um israelita. Esse é um peligro para seu inimigo. Ok? Eu vou falar abrir primeiro com Coríntios. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Fala isto. Mas faça-se todo decentemente e com ordem. Vou ler novamente. Mas faça-se todo decentemente e com ordem. Hoje em dia, nossas casas ficam fora de ordem. A mulher está por cima dos homens. Muitas vezes, os filhos estão por cima de dois homens e mulher, mãe e pai. So, nós, como povo, ficamos desordenados hoje em dia. Mas a Bíblia fala, mas faça-se todo decentemente e com ordem. Nós vamos a ler qual é essa ordem, ok? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, fala dessa ordem. Fala isto. Mas quero que sabeis que Cristo é a cabeça de todo varão. So, Cristo é a cabeça de nós, os homens. Cristo, ok? E fala, a cabeça e o varão é a cabeça da mulher. So, o homem, ou o pai, é a cabeça da mãe ou a mulher, ok? Dice, e Deus, a cabeça de Cristo. Sua ordem está estabelecida nessa forma. Deus, Cristo,
Deus, Cristo, homem, mulher e filhos e meninos. Essa é a única maneira que nós podemos ordenar nossas casas. Essa é a ordem divina. Essa não é uma ordem escrita por homem ou por uma ideia de homem. Isso está escrito na Bíblia, ok? Vou ler novamente. Mas quero que sabeis que Cristo é a cabeça de todo varão e o varão a cabeça da mulher. So você, como homem, você tem que ser a cabeça da mulher. Uma mulher não pode fez a cabeça de você. Ok? Dice, e Deus a cabeça de Cristo. O que passou? E Deus a cabeça de Cristo. Ok? Essa é uma ordem que nós devemos de ter em nossa casa, em nossa vida. Ok? Mas, a que idade você torna homem? A sociedade hoje em dia, eles falam que 18 anos determina a idade de um homem. Mas que a Bíblia fala? A que idade? A Bíblia fala sobre uma idade em que um menino, um filho, se torna homem. Nós vamos a ler hoje, ok? Primeiro número primeiro, livro de Números, capítulo 1, versículo 2. Nós vamos a ler. Dice, tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Segundo a casa de seus pais. Você lembra? Pai é a cabeça dessa casa, de qualquer casa. Mas Cristo é a cabeça do Pai, do homem, ok? Isso é conforme ao número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça. Todo varão, cabeça por cabeça. Todo homem, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos por cima. Da idade de 20 anos para cima. Ok? Todos os que sejam a guerra em Israel, a estes contareis segundo as suas exércitos, tu e o Arão. So, um homem de 20 anos que tem direito de ir à guerra, esse é considerado um varão ou um homem. Não 18 anos, como o mundo fala hoje em dia. 20 anos para cima, você é considerado um varão ou um homem. Ok? Isso é o primeiro que estamos estabelecendo. E novamente o menciona no versículo 20 do mesmo capítulo. E fala isto. Foram, pois, os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Você vê a ordem? Sempre os pais primeiro. Você não hoje uma mulher primeiro. Nunca. Esse é hoje nessa sociedade. Esse é um fenômeno novo. Que a mulher fica por cima do homem. A Bíblia nunca fala de um homem sendo abaixo de uma mulher. Isso é desordem. Diz, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Isso determina a idade verdadeira de um homem. 20 anos para cima. Nós estabelecemos isso, ok? E a preparação então era para nós ficar uma guerra, mas hoje nós não podemos, nós não temos um militarismo físico, mas nossa guerra hoje em dia é espiritual. Você tem que preparar-se para uma guerra espiritual, de acordo à Bíblia. Ok? De acordo ao livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Torna para lá. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Fala esto. Porque as armas
de nossa milícia, as armas de nossa milícia, nossa guerra, basicamente, não são carnais. Não são uma AK, uma AK 15, AK-40, AK what? AK-47, não uma pistola, não uma bomba. E fala isto. Mas sim poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. Ok? Dice, destruyendo os concelos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levantando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Ok? Mas nosso poderio fica em Deus, em sua palavra. Essa é a verdadeira arma que você tem que guardar para proteger a sua nação, para levantar a sua nação. Ok? A Bíblia, não uma AK-47, não uma bomba, mas o seu inimigo, ele que tem as balas, eles que tem todas as armas, eles vendem arma para você. Como você vai pelear uma guerra carnal contra seu inimigo? Não, a guerra principal de nós, como homem em Cristo, é a guerra espiritual, ok? Como você se prepara para essa guerra? 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. E fala isto. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que es envergonhar, que manejam bem a palavra de verdade. So, você tem que manejar esta palavra como um verdadeiro guerreiro. Como você maneja uma espada, da mesma forma você tem que manejar, estudar esta palavra, para preparar-se para a guerra espiritual que de aos 20 anos para cima, você tem que estar preparado para ensinar a seu povo, a sua gente. Ok? Esse é nosso dever como homem, depois dos 20 anos. Okay. Cristo, ele falava a palavra, ele estava aprendendo essa palavra desde muito, muito mais jovem. Quantos anos tinha Cristo quando começou? 14. Ele tinha 12 anos e ele estava manejando a palavra de Deus, contendendo com os doutores, os fariseus, da verdadeira palavra, a palavra de Deus. Ok? Aos 12 anos de idade. Mas você fica preparar-se de maneira muito, muito mais formal aos 20 anos para cima. Ok? Outra coisa, que livro você tem que ler? Você pode ler qualquer livro? Não, você tem que buscar da Bíblia. É só o que eu estou falando. Isaías capítulo 34, versículo 16. Vamos a ler isso. Isaías 34, versículo 16, fala isto. Buscai no livro do Senhor. Qual é o livro do Senhor? O livro do Senhor é a Bíblia. Não é o Corão, não é o livro budista, não é um livro escrito por homem, um livro escrito por Bill Gates ou um livro escrito por os científicos de hoje. Não. Diz, buscai no livro do Senhor. Ok? E lede. Buscar um livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará. Nenhuma nem outras faltará. Porque a minha própria boca ordenou. E o seu espírito mesmo ajuntará. Ok? So você vai ficar com tudo o que você precisa para a sua guerra espiritual da Bíblia. Você não pode utilizar o Corão para pelear a sua guerra espiritual. A batalha espiritual não pode ser peleada com o Corão. O livro dos islâmicos, os árabes. Não, esse não é o seu livro. O seu verdadeiro livro, a sua verdadeira arma
é a Bíblia, ok? Essa é a sua verdadeira arma, ok? Outra característica, ou característico de um homem em Cristo, é que você não pode ser um não. É uma coisa que eu pensei. Você não pode ser um não. Você não quer trabalhar, você não quer estudar. Você tem que fazer algo como um homem. Okay? Você tem que ter um trabalho como um homem. Você tem que estudar para a sua comida. Ok? Para o seu pão. Não vou ler isso. Gênesis, capítulo 3 e versículo 19. O mandamento de Deus. E fala isto. No suor de tu rostro comerás o tu pão. No suor de tu rostro comerás de tu pão. Que fala isso? Você tem que trabalhar duro para poder comer seu pão. Para poder ter um prato de comida em sua casa. Você tem que trabalhar. Você não pode vender drogas para sua gente. Okay? Você não deve roubar para sua gente, para poder comer seu pão. Você tem que trabalhar, sudar, ter suor em tu rosto. Ok? A Bíblia fala sobre isto. Hasta que te tornes a terra, porque dela fostes tomados, por quanto és pó, e em pó te tornarás. Você tem que trabalhar hasta quando você tem a sua idade, você não pode mais, você vai tornar a pó da terra. Mas seu dever como homem é trabalhar para prover. Ok? Você não pode ficar somente em sua casa sem trabalhar. Eu reconozco que hoje em dia as coisas são muito fortes para poder você prover para sua família. Muitos trabalhos estão escassos. Você não vê, você não olha a quantidade de trabalho que existiam anteriormente. Okay? É muito forte. Eu compreendo isso, mas você tem que fazer algo para poder prover essa comida, esse pão para a sua família. Okay? Outra escritura no Novo Testamento, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, fala isto. Porque quando ainda estávamos com vos mandamos isto. A mesma coisa que falou em Gênesis capítulo 3, 19. A mesma coisa. Dizer, que se alguém não quiser trabalhar, não come também. Dizer, se alguém não quiser trabalhar, não come também. So, você como homem tem que trabalhar para poder comer. So, você tem que ter um trabalho. São três coisas que eu falei hasta agora. A idade correta de um homem, que é 20 anos, ok? A preparação para a guerra espiritual, que é estudando a Bíblia, mas você tem que trabalhar como um homem. Outra característica de um homem em Cristo, ok? Outra característica de um homem em Cristo. Outra coisa, você não pode viver com seus pais, ok? Como um homem, você tem que sair de sua casa, você tem que ter sua própria casa. Essas são coisas que foram ordenadas por Deus. A Bíblia fala isto em vamos para Eclesiástico, na Apócrifa, capítulo 29. 29, versículo 22, que fala isto. É preferível a vida de pobre sobre um teto de madeira que iguarais suntuosas em casa estranha. Eu vou ler novamente. Diz: é preferível a vida de pobre sobre um teto de madeira que iguarais suntuosas em casa estranha. A Bíblia está falando que se você
tem uma casa, uma casa pobre, é melhor que estar em uma casa ajena, estranha. Ok? Você como homem tem que buscar a maneira de ter um teito. Mas se é pobre, mas se é, como se diz cucaracha? Se você tem ratões, baratas, você tem baratas. Aí, se é que você pode afrontar hoje em dia, você tem que fazer isso. Não tenha nenhuma avergonçado, não se senta avergonçado por isso. Você está seguindo as palavras. Você tem seu próprio teito como homem. Essa é uma das características de um homem também. Tem que ter sua própria casa, ok? Outra coisa, você, se não, nessa casa, você tem que ter ordem, ok? Não, em essa casa você tem que ter ordem. Essa mensagem é para os homens que estão casados, que ficam casados com suas mulheres. Como você ordena uma casa, nós vamos a ler. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, primeiro. Sim. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E fala isso. E diz o Senhor Deus: não é bom que um homem esteja só, fará-lhe uma adjutora que esteja como diante dele. Diz, e disse ao Senhor: não é bom que um homem esteja de fará-lhe uma adjutora que esteja como diante dele. Só você fica de uma mulher, uma companheira, basicamente, sim. Você precisa de uma mulher para sua ajuda, como homem, como mãe, como varão. Que você foi criado, a mulher foi criada para a sua ajuda. Esse é o número 1, ok? O versículo 22 fala isto. Esse é como a mulher foi criada. E da costela que o Senhor Deus tomou de um homem, formou a mulher. Se uma mulher foi formada de você, você não foi formado de uma mulher. Ok? Essa é a ordem correta. Dice, e eu trajou a Adão. E diz a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto varoa foi tomada. Sua mulher foi fecha para você, para sua ajuda, de sua costela. A Bíblia fala isso, costela, right? A Bíblia fala que a mulher foi fecha de sua costela, ok? Para sua ajuda. Okay? Nós vamos a ler em Mateus 19, capítulo 19, versículo 4 e 5. Mateus 19, capítulo 19, versículo 4 e 5. Fala isto. Ele, porém, respondeu: disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez. Diz, macho e fêmea os fez. Porque hoje em dia é um fenômeno muito grande neste mundo, que os homens ficam com homens, mulheres com mulheres, mas isso nunca fosse assim. Deus criou homem e mulher para ficar juntos, ok? Homem à cabeça, mulher baixo do homem. Essa é a ordem de Deus. E fala isso, e diz, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher. So, você não pode viver ou morar na casa de sua mãe e seu pai e ter uma mulher. Você tem que mudar dessa casa de seu pai e de sua mãe e ter seu próprio teto, sua própria casa, ok? E fala isto. Mas uma só carne. Não, perdão.
Dice, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher. E serão dois numa só carne. So você e sua mulher serão uma só carne. Esse é um matrimônio, um casamento, casamento, basicamente. Dice, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separará o homem. So, esse é o verdadeiro matrimônio. Uma mulher, um homem. Não, homem com homem, mulher com mulher, não. Isso fica muito ruim. Muito, muito ruim. Isso está totalmente desordenado. O que está ocorrendo hoje em dia neste mundo. Ok? E não, você tem sua mulher. Você tem responsabilidades com essa mulher. Não somente que ela vai ajudar a você e você não vai cuidar dela. Não, você tem que cuidar dela de acordo à Bíblia. Livro de Éxodo, capítulo 21, versículo 10. Éxodo 21, versículo 10. Diz, se ele tomar outra mulher, uma mulher, basicamente, não diminuirá o mantenimento desta. Diz, não diminuirá o mantenimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. So, você não pode, você tem que dar de comer essa mulher, você tem que vestir essa mulher, mas você tem que dar carinho, amor e compaixão a essa mulher. Você não pode ficar doente quando essa mulher quer amor. A sua cabeça não pode estar doente 39 dias a mês. Ok? Você tem que ficar nessa obrigação marital. Essa obrigação marital está falando de sexo. Ok? Mas também é importante que você não pode ter a sua mulher com roupa suja ou menospreciada. Não, você tem que ter. Se você gosta de roupa boa roupa, sua mulher tem que ter boa roupa também. Você gosta de comer certa comida, sua mulher tem que comer essa mesma comida. Você não pode maltratar sua mulher, você tem que cuidar de sua mulher. Essa é outra responsabilidade de um homem em Cristo. Ok? Por quê? Porque é um pecado muito, muito, muito mortal. Eu vou falar disso. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Fala isto. Mas se alguém, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, diz, mas se alguém não tem cuidado dos suas está falando de suas mulheres, de seus filhos, os membros de suas casas, de sua mãe, se ela mora com você, se ela está vivendo com você, de seus pais, diz, mas se alguém não tem cuidado, esse alguém aqui esse alguém mesmo o homem, mas se alguém não tem cuidado dos suas, e principalmente da sua família, ok? Mas também você tem que ficar a gente de sua nação, os israelitas. Diz, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. So, você é qualificado como uma pessoa que não tem conhecimento de Deus. Você está você está posto na mesma posição que uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, que não crê em Deus, que não tem fé em Deus. Se você não cuida da sua família, não tem cuidado de sua família, não provê para a sua família, ok? Outras coisas, você tem que prover para a sua família, sua mulher, seus filhos, ok? Outra coisa mais, a mesma coisa que como nossos antepassados Abraão, diz, em Gênesis capítulo 18, versículo 19, fala isso. ¿Sí?
Dice, porque eu tenho conhecimento que ele há de ordenar aos filhos. Ele está falando de Abraão, nosso antepassado, ok? Dice, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. A mesma forma que Abraão ordenava a sua família, tinha a seus filhos em ordem. Você tem que ter a seus filhos em ordem também. Ok? Os filhos de vocês não podem estar em uma religião e vocês ficam na Bíblia. Não. Eles não podem ser budistas e você é um israelita. Isso não funciona assim. Você tem que ficar israelita, a mesma forma que seus filhos têm que ser israelitas, você tem que ensinar a seus filhos as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Assim é que você ordena a sua casa. A mesma coisa você tem que ensinar a sua mulher as leis de Deus, ok? Outra coisa, mas outro aspecto ou característica de um homem que fica em Cristo é seu aspecto físico. O aspecto físico de um homem. Ok? Como um homem deve de apresentar-se ao mundo. Há formas, a Bíblia fala de formas que um homem deve de apresentar-se ao mundo. Hey, get those pictures ready, right? I'm going to let you know when I go up. Eu vou falar primeiramente da barba. Porque muita gente neste mundo hoje em dia fala que a barba fica suja, ou você não fica decente com uma barba. Mas isso é contrário ao que a Bíblia fala. Nós vamos a ler. Levítico 19. Levítico 19. Versículo 27. E fala isto. Não corteis o cabelo. Você não pode ficar como Michael Jordan, ok? Como Barkley, Charles Barkley. What's up, bro? Camera's no good? Ok. Você não pode ficar como Michael Jordan. Você não pode... Você não pode ficar como Michael Jordan. Ok? Você não pode ficar como Charles Barkley. Right? Como se dice cocobolo, hermano? Você não pode ficar totalmente raspado. Ok? Você não pode raspar seu pelo. Yeah. Um minuto, família, um minuto. Sabe? Un minuto. Cámara, ¿está bien? Arregla la cámara bien ahí. Sacalo bien ahí. Remove that little bit, right? Dice, não cortareis o cabelo, arredondando as contas de vossa cabeça, nem danificarás a ponta de tua barba. Você não pode raspar a sua barba ou danhar a sua barba, porque fica ruim se você tem um instrumento para cortar sua barba totalmente. Somente os filhos, os meninos e as mulheres não têm barba. Os homens têm que ter sua barba. Okay? Você vê o leão tem sua barba. A mulher leão, a leão feminina, ela não tem barba. Mas o homem, o leão, rei da selva, tem sua barba. Você tem que ter sua barba também. Esse é um mandamento de Deus. Você não pode ficar como Ronaldo. Como Ronaldo, o futebolista. Que ele está raspado totalmente. Mas se você está ficando raspinho aqui à frente, você não tem cabelo, seu cabelo está volando,
Você tem que deixar isso assim. Trabalhar com o cabelo que você tenha. Ok? Você não pode raspar o seu cabelo totalmente. Ok? Você não pode fazer isso, você não pode raspar sua barba totalmente também. Você não pode danificar a sua barba. Ok? Levítico 25 fala a mesma coisa. 21 e 5. 21 e 5 fala isto. Não farão calva na sua cabeça. Essa é a palavra. Você não pode fazer calva na sua cabeça e não raparão os cantos de sua barba. Você não pode ser calvo a sua barba tampouco. Você tem que ter uma barba. Diz, nem darão golpes na sua carne. Está falando de tattoos. Os tatuagens, mas se você tem uma, você não pode fazer mais. Quando você fica arrependido, verdadeiramente na Bíblia, nas leis de Deus, você não pode fazer mais um tatu no seu corpo. Você tem que arrepender-se verdadeiramente. Ok? Essa é uma lei de Deus. Quando a Bíblia fala que não darão golpes na sua carne, não está falando que você não se vai golpear assim. Está falando de a máquina, o instrumento que utilizam os artistas para fazer tatuagem. Eles golpeiam na carne. Da mesma forma que os egípcios faziam com um martelo como se diz, cuchillo? E um faco. Eles faziam sua tatuagem assim. Ok? Isso está falando de o golpe à carne de uma. Ok? Outra coisa. Let me see that picture. With the man wearing dress. I'll let you know when to put it up. A Bíblia fala sobre isto. Uma escritura muito famosa. Muita gente hoje essa escritura, eles correm. Eles não querem analisar esta escritura. Mas é verdade. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5 fala isso. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher. Diz, não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá um homem vestido de mulher. Porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor tu Deus. Eu vou mostrar uma foto para você. Show them that. É por isso que a Bíblia fala sobre isso. Ok? Porque hoje em dia, nossos homens estão fazendo isso, igualmente que as mulheres. Muitas mulheres utilizam calças. E homens utilizam saias. Como você pode ver aqui. There's another one. Como você pode ver aqui, este irmão, esse rapero, ele fez um video em Brasil com Snoop Dogg também. Esse é Pharrell. Ele se observa como uma mulher. Está vestido como uma mulher. A Bíblia fala que você não pode fazer isso. Ok? Aí outro, there's another one. No, that's it. That's good. Yeah, você pode ver. Ele fica como uma mulher. A Bíblia fala que você não deve fazer isso. Eu vou ler novamente. Ele pode quitar, you can take it down. Diz, não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá um homem vestido de mulher. Porque qualquer que faz isto, abominação, é ao Senhor tu Deus. So, quando você viste como uma mulher, você é visto por o Senhor, por Deus, como uma abominação. Algo desagradável. Igualmente as mulheres. Você não pode vestir calças e roupas de homem. Deus está ouvindo a você como uma abominação. Algo desagradável. Ok? Outra coisa. Os jovens hoje em dia, as gentes, os jovens hoje em dia, tem um estilo muito estranho, especialmente os filhos, os meninos negros, os negrões. E os hispanos também, eles sigam a mesma coisa. Eles
ficam com a... Let me see the sagging. Elas ficam com suas calças assim. Let them see that. Você não pode ter suas calças flacidas, assim como seus irmãos. Essa é uma coisa desagradável. Mira aí. Olha aí. Você não pode ficar com sua calça dessa maneira. Ok? Isso é algo muito, muito desagradável. That's the only one we got? Show him another one. Nice. Mira este. Olha aqui. Isso é uma coisa desagradável. Todos esses filhos são filhos de Deus, mas eles parecem animais, basicamente, macacos. Animais. Eles ficam como animais. Umas que? Eles têm suas cuecas afora. Cuecas em Panamá são homens que ficam estranhos. Ok? Nós falamos cuecos, mas em Brasil você fala cuecas, a mesma coisa. Homens estranhos. Ok? Mas a Bíblia fala isto. You can take it down. Essa não é nossa cultura. Nossa cultura nunca, nós como homens israelitas, nós nunca vestíamos dessa maneira. Essa maneira é estranha para nós. É um pouco estranha. O segundo livro de Samuel fala isto. Então, tomou Hanum, o servo de Davi, nossos antepassados, um dos guerreiros mais valentes do mundo inteiro, eles rapou metade da barba. Ele cortou sua barba, calvou sua barba, right? Isso sua barba calva. Eles cortou metade dos vestidos até as nádegas. Mas eles ficavam da mesma maneira que os irmãos. Você viu as fotos? Eles ficavam assim. Mas como eles ficavam depois disso? Nós vamos a ler. E os despediu. O que fazendo saber a Davi, enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. Os homens ficaram envergonhados, porque não é normal que um homem israelita fique com seus pantalones ou suas calças flácidas, enseñando suas cuecas. Ok? Essa não era normal para nós. Essa não é a nossa cultura. Nossa cultura nunca ficou dessa maneira. Um homem sempre tinha suas calças bem postas, como varão. Ok? Dice, os homens sobremaneiras, dice, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse ao rei, deixa-vos estar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então vende. Eles esperaram que a barba crescera novamente, porque eles estavam muito envergonhados. Eles não ficavam bem sem sua barba, mas eles não queriam ensinar suas naguedas. Ok? Essa não é uma cultura de nós como homens. Você tem que ficar decentemente nas ruas. Ok? Essa é a sua verdadeira forma de apresentar-se ao mundo. Decentemente. Eclesiástico 30 fala sobre isso. Eclesiástico é na apócrifa. Fala 30, versículo 14 e 15 fala sobre isso. Outra coisa que é importante, eu sou culpável disto também, mas eu estou trabalhando para melhorar isto. Eclesiástico 30, versículo 14 fala isto. Diz, mais vale um pobrezão envigoroso do que um rico flagelado em seu corpo. A saúde e o vigor valem mais que todo ouro
do mundo. Em corpo vigoroso, mais que imensa fortuna. Que ele está falando que você tem que ter cuidado do seu corpo, você tem que exercitar. Você tem que comer as comidas de vida. Você não pode comer muitos Burger King, McDonald's, pizza, muitas comidas fritas. Você tem que ter muito cuidado do seu corpo. Porque um corpo vigoroso é muito mais valoroso que uma fortuna. Você tem que fazer seus exercícios, você tem que correr, ter suas bicicletas, ok? Nadar, boxear, qualquer esporte que você queira fazer, você pode fazer para manter seu corpo vigoroso, saudável, ok? Eu sou culpável disso, eu tenho uma barriga hoje em dia. Mas pronto, eu estou trabalhando, estou comendo certas comidas para manter meu peso controlado. Eu não quero estar soplado, que eu não posso defender a minha família, defender a minha nação. Eu sempre penso nisso. Você tem que ter um corpo vigoroso. Você tem que cuidar do seu corpo. Esse é o aspecto físico de um homem em Cristo. Ok? Outra coisa, o comportamento de um homem. Como um homem deve comportar-se em Cristo. Okay? Nós vamos examinar isso hoje em dia. Hoje falamos de a idade de um homem, falamos de a preparação para a guerra espiritual de um homem, falamos de o trabalho, você tem que trabalhar, a ordem de sua casa, o aspecto físico de um homem. Mas agora nós vamos a falar de um comportamento de um homem. Como um homem deve comportar-se quando ele fica em Cristo. Ok? Vamos a empezar com o livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 1. Vou começar com o 1. E fala isto. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão. Davi é o pai de Salomão. Ele está a ponto de morrer e ele está falando com seu filho. Ele está dando conselho a seu filho. Ele está falando, ele vai dar uma ordem, basicamente, como diz a Bíblia. Seu filho dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Ele deu uma ordem a seu filho Salomão que ficara forte como um homem. Como você fica forte como um homem? Nós vamos a ver. Você tem que levantar muitas pesas, ver-se como um gorila. Não, nós vamos a ler. Diz, e guarda a observância do Senhor. Se você quer ficar como um homem, você tem que guardar a observância do Senhor, teu Deus, para que andareis nos seus caminhos e para que guardares os seus estatutos. Assim você fica como um verdadeiro homem em Cristo. Você tem que guardar os estatutos de Deus, como está escrito na Bíblia. Ok? Diz, e os seus mandamentos. Eu não sei que as igrejas estão falando hoje em dia. Eles não ensinam os mandamentos de Deus. Eles falam que você pode fazer o que você queira. Mas a Bíblia fala que um homem verdadeiro guarda os mandamentos de Deus, guarda as leis de Deus. Diz, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em todo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Se você quer ser próspero nesta vida, um homem próspero, você tem que guardar os mandamentos de Deus. Assim é que você é um verdadeiro homem. Diz, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se tuos filhos guardarão o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente. Então você tem que ficar fielmente nestas leis, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Nunca diz, te faltará sucessor ao teu trono Israel.
So, essa é uma ordem que Davi deu a Salomão de como ele pode ficar forte como um homem em Cristo, na Bíblia, nas leis, nos mandamentos. Ok? So, esse é primeiro seu comportamento, um primeiro comportamento. Você tem que ficar na Bíblia. Mas o livro de Macabeus, capítulo 2, primeiro livro de Macabeus, capítulo 2, versículo 64, fala isto. 2, primeiro livro de Macabeus. Sim. Não. Eu vou deixar isso aí. Isso está escrito mal aqui. Eu vou deixar isto. Nós vamos ao segundo livro de Esdras, na mesma apócrifa novamente. Capítulo 14, segundo Esdras, capítulo 14, versículo 14, fala isto. Dice, deixa ir de mortal vossos pensamentos. Dice, você deve deixar seus pensamentos mortais, ou débiles, ou fraco, ou frágil. Ok? Dice, carga as folhas dos homens. Agora remove a natureza fraca. Você não pode ficar fraco, ou afeminado, ou suave. Ok? Esse é um comportamento de um homem em Cristo. Diz. E por de ao lado os pensamentos que não são mais pesados para você. E por favor, depressa fugir daqueles pensamentos. Você não pode ficar deprimido sempre. Você tem que ser forte, ok? Como você fica forte? Congregando-se com os irmãos que são fortes. Falando com homens que são fortes. Você não pode ficar forte falando ou morando com homens débiles ou fracos, ok? Esse é outro comportamento. Você tem que ficar forte em Deus, neste caminho. Em seu comportamento, em seu aspecto físico, em seu aspecto normal, ok? Outra coisa para examinar. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, outro dos fenômenos deste dia, de hoje em dia, ok? E fala isto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, fala isto. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Vamos a ler os injustos. Quais são os injustos que não vão herdar ao reino de Deus? Diz, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bebados, nem os maldizentes, nem os roubadores heredarão o reino de Deus. So, se você é um homem em Cristo, você não pode ser um devassos, você não pode ser um idólatra, você não pode ser um adultério, você não pode ser efeminado. Esse é um pecado muito grande que os homens sofrem hoje em dia. Igualmente que o adultério, igualmente que os idólatras. Nem os sodomitas. Sodomita é um homem que gosta de fazer sexo com outro homem. Esses são sodomitas. Igualmente as mulheres, mulher com mulher. Esses são sodomitas. Nem os ladrões, você não pode ser um ladrão, um roubador, você não pode ser isso. Nem os avarentos, nem os bebados, você não pode beber mais de seu limite. Se você tem um limite de 10 cervejas, não tome a cerveja 11. Esse é um pecado.
Ok? Se seu limite, você sabe que seu limite são 11 ou 10 cervejas, não tome a cerveja número 11. Esse é um pecado. Você tem que saber seu limite. Diz, nem os maldicentes, nem os roubadores, igualmente que os ladrões, herdarão o reino de Deus. So, você não pode ter essas características que estão mencionadas neste livro. Se você quer ficar como um verdadeiro homem em Cristo. Okay? Nós vamos a ler a maneira em que Cristo caminhava. Porque as fotos, os filmes hoje em dia pintam a Cristo como um homem muito afeminado, muito delicado. Mas Cristo em si é um homem negro. Esse é o erro primeiro. Cristo não era um homem branco. Ou pintam a Cristo como um homem branco. Não. Cristo é um homem negro. Mas Cristo era um homem forte também. Ele não era afeminado, suave ou fraco como os filmes ensinam hoje em dia. Ok? Eu vamos ler sobre o comportamento de Cristo. Lucas capítulo 19. Mas se você tem perguntas, você pode fazer sua pergunta livremente. Ok? Família? Se você tem uma pergunta, faça suas perguntas. Nós vamos a contestar suas perguntas o mais corretamente possível, de acordo à Bíblia. Ok? Nós vamos a ler sobre o comportamento de Cristo. Como Cristo caminhou a terra. Ele era um homem débil, um homem fraco ou afeminado? Não. Vamos a ler. Lucas 19, versículo 21. Diz: porque tive medo de ti. Essa como a gente mirava ou ouvia a Cristo, ou lia a Cristo. Eles olham a Cristo de uma maneira com medo. Diz: porque é homem rigoroso. Cristo era um homem rigoroso, não fraco, ok? Ou delicado, ou débil, afeminado, não. Diz: é homem rigoroso, que toma o que não pusestes as sejas e não semeastes. Porém, eles lhe dizem: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabeis que eu sou um homem rigoroso, que tomo o que não pus, o cego, e que não semei. So, a Bíblia descreve a Cristo como um homem rigoroso. Hey, you can get that? Rigoroso, significado rigoroso en portugués. You can put it up. I'm gonna read it right there. Eu vou ler o significado de um homem rigoroso. Rigoroso de acordo à Bíblia. R-I. Um minuto, família. Um homem rigoroso, rigoroso. You let them see it too, you know? Um minuto, família, um minuto. Eu quero o significado da palavra rigoroso, de acordo. Rigoroso, rigoroso. You can write it in. Just write it in. Ok, muito bom, muito bom. Eu see it? A palavra rigoroso, a Bíblia descreve a Cristo como um homem rigoroso. Diz que mostra ao dar prova de rigor, de força, rígida, dureza, um homem duro, ok? Que expressa
exatidão, precisão, exato, preciso, raciocínio rigoroso. Ok? Esses são uns dos significados da palavra rigoroso. De natureza dura, inflexível, rude, castigo rigoroso. É um homem inflexível, que quer dizer isso? Que ele fica fiel à palavra de Deus. Ele ficou fiel. Isso é difícil de quê? Aguentar. Sim, difícil de aguentar, que é insuportável, um inverno rigoroso. Um homem forte, basicamente. Você tem que ter medo a um homem assim. Tem um aspecto muito rigoroso, muito forte. Ele ficou em um quarto. Ele entrou por a porta. Você tem que. Você sabia que ele estava aí, ficava aí. Sua presença era ruda, era forte. Esse é o Cristo que nós servimos. Nós não servimos a um Cristo branco, fraco, débil, afeminado. Não. Esse é um Cristo falso, ok? O segundo livro de João fala mais sobre o aspecto de Cristo. Parte de sua forma de ser, né? Diz, segundo livro de João, capítulo 2, versículo 13. Diz, e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambistas assentados. So, ele venia a Páscoa de Deus, e muitos de nossos irmãos estavam ficando vendendo as coisas no templo, defimando o templo de Deus. Ok? E se vendiam bois, ovelhas, vendiam animais, e pombos, e cambistas assentados. Um homem cambista é um homem também forte. Você não podia ficar fraco e ser um cambista de dinheiro. Nós vamos a ver como Jesus deleou como ele fez ou arreglou essa situação. Dice, e tendo feito azorrague de cordes, ele tomou um cinto, basicamente, hoje em dia, um cinto, dice, lançou todos fora do templo. Como o lançou? Dando-lhe golpes. Você não vê esse Cristo hoje em dia. Ele ficou dando-lhe golpe a las ovelhas, a los animais, a los cambistas, a todo homem ali. Essa era a característica de Jesus, um homem rigoroso, um homem duro. Diz, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derribou as mesas. Você tem que pensar nisso. As mesas desse entonces, nesses tempos, não era uma mesa de plástico ou de uma madeira de cartão, não. Eram mesas fortes, grandes. Eles voltou às mesas, mas você pode observar que Cristo é um homem forte, fisicamente forte, ok? Rigoroso e forte. E disse aos que vendiam pombos, terem daqui estes, e não fazeis a casa de meu pai casa de venda. Só ele os tirou fora com um cinto e com rábia, com rigor. Ok? Esse é o Cristo, essa é a característica de um homem. Mas você não vai ficar todos os dias tirando, golpeando o povo. Não, você vai morrer se você faz isso em Nova York. Você não pode fazer isso em Brasília, eu estou seguro. Ok? Mas a razão para a qual eu leio isso é para que você veja ou observe que Cristo não era um homem débil, um homem fraco. Ele tinha caráter, ele tinha um rigor. Era um homem duro. Ok? Essa é uma característica de um homem também em Cristo. Ao contrário, há igrejas e eles falam que você tem que falar lento, você tem que falar baixo, com um sentimento.
Não, você não pode fazer assim. Você não pode ficar fraco assim. Ok? Outra coisa, um, Eclesiástico 19, versículo 29 até 30, fala esto. Dice, pelo semblante se conoce um homem. So, pelo semblante de você, como você se apresenta a este mundo, você é conhecido. Dice, pelo semblante se conoce um homem. Pelo aspecto do rostro, a pessoa sensata. Dice, a veste de um homem da forma que se apresenta com seu vestido, com sua roupa, dice, e seu sorriso e o seu modo de andar revelam o que ele é. So, se você é uma pessoa que sempre está todo dia, você tem que mudar essa forma de ser. Você não fica como um verdadeiro homem assim, ok? Mas você não pode ficar sempre grunhão, não. Todo nesta vida tem um balance. Você tem que balancear sua vida, ok? Mas se você viste de uma maneira indecente com suas calças por abaixo nas naguedas, você tem que mudar isso também. Você é conhecido dessa forma. Você não vai ter prosperidade se você fica nessa forma. Você tem que mudar como um homem de Cristo. Você tem que ficar decente com sua barba, com seu cabelo bem posto, ok? Sua roupa bem apresentável, a maior parte das vezes, ok? Você não pode estar ficando fraco, débil, ok? Você tem que ficar firme neste mundo, ok? Mas nós vamos a terminar com essas escrituras aqui primeiro, ok? Você tem que ser um homem de ação de acordo à Bíblia. Se você fala sobre algo, você vai fazer isto, você vai fazer o outro, você tem que seguir com essa e fazer o que você prometeu. Você tem que ser um homem de ação. Como a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 2, versículo 3. 1 Samuel capítulo 2, versículo 3. Dice, não multipliqueis palavras de altivezas. Perdão, eu vou ler isso novamente. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas. Só você não pode falar muito. Você é um falador. Não. Tenha sua palavra em uma ou duas coisas. Eu vou fazer isso assim, assim. Ok? Mantenha uma só palavra, duas palavras. Não multiplique suas palavras. Diz. Nem saem coisas árduas de vossa boca. Porque o Senhor, o Deus da sabedoria, e por eles são as obras pesadas na balança. Sua ação, suas obras, é o que Deus vai pesar na balança. Ele não importa suas palavras, ok? Ele pesa suas obras, sua ação. Só você tem que fazer um homem de ação, ok? Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 61. Fala a mesma coisa. Dice, 1 Reis, capítulo 8, versículo 61. Dice, e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor, nosso Deus, para que andares nos seus estatutos e guardais seus mandamentos como hoje. Ok? So, esse é o dever de você como um homem, guardar os mandamentos de Deus e ficar e buscar essa vida perfeita, esse caminho perfeito, o mais perfeito possível. Todo homem tem que cair. Você tem que cometer erros, mas você tem que lembrar os mandamentos e levantar-se. Ok? E seguir adelante como homem. Parar-se firme como homem e seguir adelante. Ok? Você não pode ficar no chão. Você tem que levantar e ficar como um homem, firme.
seguir forte nesses mandamentos. Todo homem tem que cair, sim, mas você tem que levantar-se e ficar firme na palavra. E o dever maior de todo homem, o resumo da classe, da aula, está nesta escritura. Eclesiastes capítulo 2, versículo 13. Dice, de todo o que se tem ouvido, o fim é. So, este resumen de todo que nosotros leemos hoje em dia. El resumen es este. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é o resumen. Você pode fazer todo, você tem que guardar os mandamentos de Deus e ter temor a Deus. Dice, porque este é o dever de todo homem. So, esse é o dever de todo homem em Cristo, é guardar os mandamentos de Deus. Porque Deus é de trazer o juízo, toda obra, até todo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Mas o dever somente é guardar os mandamentos de Deus, o primeiro dever e o mais importante. Ok? Eu espero que você gostou da aula hoje. Se você tem uma pergunta, você tem perguntas? Há perguntas aí? Não? Ok. Não? Pois é. Yes. Eu vou pôr um e-mail para que você possa mandar suas perguntas. Se você tem perguntas, faça as perguntas no seguinte e-mail. O soldado vai pôr o e-mail na computador para que você pueda fazer suas perguntas de acordo. Ok? Se tem questões, envie-nos um e-mail a iuic.brasil@israelunite.org. Ok? Se você não tem mais perguntas, eu vou falar shalom. Obrigado por assistir a aula. Você tem que compartilhar as aulas para que esta verdade tenha crescimento. Ok? Com isso eu vou falar shalom.